Olá pessoal, eu sou Flanca Taídes, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. E quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe, só assim mais pessoas terão acesso a este vídeo. Tá? Vamos fazer uma crítica a Bernardo Custer, que é um youtuber de direita reacionário, né, que ele fez a interrupção da gravidez da menina de 10 anos que era violentada pelo tio. Tá? Ele faz uma crítica, né, que a menina, mesmo tendo sido violentada pelo tio dos 6 aos 10 anos, ela não deveria fazer o aborto, né? E aí ele cita vários comentários, porque diz que o aborto é crime no Brasil, e a gente sabe que existem três fatos em que a justiça brasileira defende o direito ao aborto. É quando a gravidez oferece risco à mãe, quando o feto é anencefálico ou quando é estupro. Tá? Uma mulher não deve ser obrigada a gestar uma gravidez de uma pessoa que a estuprou, né? Ter um filho de um estuprador. Né? E ele está defendendo que a menina tivesse esse filho do estuprador, que é o tio dela. É uma menina que não tem estrutura nenhuma para gestar e criar uma criança, sendo ela uma criança também. Inclusive, né, é um caso de pedofilia, porque a criança é indefesa, né? Segundo o ECA, até os 13 anos é caso de pedofilia, depois, com consentimento, não é pedofilia. Tá? Ele diz que a taxa do aborto no Brasil não é alta, vem caindo sistematicamente, né? Existe sim muito aborto no Brasil, né? E o aborto, na maioria das vezes, é clandestino, e principalmente das pessoas de alta renda, o aborto é feito em clínicas particulares e ninguém fica sabendo, né? Clínicas caras, particulares. A descriminalização do aborto seria útil por quê? Porque as mulheres pobres, acabam indo para clínicas clandestinas e até morrendo, né, na tentativa de abortar a criança. Tá? O aborto deveria ser uma questão a ser discutida plebiscitariamente pelas mulheres. Né? Quem gera a criança é a mulher. Né? E engraçado que eles são contra o aborto, né? Mas são a favor da pena de morte. Né? Não se entende, né? O aborto de um feto não pode acontecer até a 12ª semana para eles, né? Não pode acontecer, mas defendem a pena de morte de um adulto ou até de um adolescente, que eles são a favor da redução da menoridade penal. Né? Não tem sentido, né, a defesa deles, né, do aborto, defender a contrariedade do aborto e ser a favor da pena de morte, tá? Ele também disse que ele citou também nesse vídeo, né, que a contrariedade é aquela menina de 9 anos que também fez o aborto, porque afirma ele, né, tanto da menina de 10 como da menina de 6 anos, de 9 anos, que o feto já estava com 6 meses. Não interessa se está com 6 meses, com 5, com 4, né? O interessa é que a menina não vai ter o filho de um estuprador, né? Isso não é legal, né? 62 países no mundo permitem um aborto da mulher. Dentre eles, né, aqui na América do Sul, o Uruguai, né? Cuba na América Central, né? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Bósnia, uma série de países, 62 países. Eu vou deixar elencado no link, o link dos países que permitem o aborto legalmente, né? Quando o feto tem até 12 semanas de gravidez. Tá? Então, é uma questão para ser descriminalizada. Né? Eles são contra, inclusive, o uso de embrião, né, para pesquisa de célula-tronco. Né? Como o embrião, né, um zigoto fosse vida. Né? Se é vida, batize. Né? É uma coisa abandonada em laboratórios de fecundação, que as pessoas não utilizam, e eles são contra a pesquisa com células embrionárias. Né? É um atraso da religião, que se intromete nas questões de Estado, porque aborto é questão de saúde pública, não é questão religiosa, e infelizmente, para a nossa infelicidade,
né, a religião é levada para dentro do Congresso Nacional, dentro de um Estado laico, onde se pratica decisões baseadas em fatos religiosos, em questões religiosas. Tá? Ele cita, né, ele defende essa gravidez por pedofilia, né? E ele cita que só em 2020, 150 meninas, né, no Espírito Santo ficaram grávidas dos 10 aos 14 anos, né, e tiveram os filhos como se fosse normal, né, a menina engravidar e ter filho. Uma menina de 10 anos que engravida, sendo estupro ou não, ela tem que abortar, porque gera risco à criança e gera risco a criança que ela gera, não é? E ele cita, se baseia em dados que ele não coloca na fonte de onde ele tirou, não é? Só cita também, né, religiosos reacionários que são contrários ao aborto, né, que inclusive estiveram em frente ao hospital fazendo pressão à família da menina e causando um trauma à menina que não sabia nem o que estava acontecendo. Com 10 anos ela não sabe o que é um aborto e o que são as consequências de uma gravidez na idade dela. Tá? Ela é uma vítima, né, de um tio pedófilo, né, e, portanto, ela não tem que ter o filho de um tio pedófilo que a estuprou, né, constantemente. E aí ele diz que o secretário de saúde do Espírito Santo é um esquerdista, né? Como se a esquerda defendesse o aborto e países como os Estados Unidos não defendessem, né? Não é uma questão de esquerda ou direita, isso é uma questão de saúde pública, né? Nos Estados Unidos, que é governado por Donald Trump, né? Onde o Partido Democrata e Republicano são partidos de direita, né? Não existe partido de esquerda nos Estados Unidos, os democratas não são de esquerda, né? A diferença entre republicanos e democratas é que quando republicanos jogam uma bomba num país, não pede desculpa, os democratas pedem. Mas eles não têm muita coisa diferente, né? A democracia norte-americana é uma democracia baseada em dinheiro. Se tem dinheiro, tem poder. Se não tem, não tem poder. Angela Davis, né, foi candidata na década de 80 pelo Partido Comunista Norte-Americano e teve apenas 34 mil votos, para se ver que não existe esquerda nos Estados Unidos. No entanto, o aborto é legalizado em vários estados nos Estados Unidos. Estados, inclusive, que é governado por republicanos. Por quê? Porque lá eles não misturam religião com o Estado. É uma questão de saúde pública, né? E é um país democraticamente atrasado devido aos últimos fatos os 4 últimos presidentes eleitos, 2 presidentes não foram eleitos pelo voto popular, e sim pelo congresso de partidários, né, que levará ao poder tanto Donald Trump quanto George W. Bush, quando disputou a eleição com Al Gore. E o Donald Trump, que disputou a eleição com Hillary Clinton, que ganhou nas urnas, mas perdeu para aquela reunião de delegados partidários que fazem a eleição do presidente da República. O governo do Espírito Santo realmente é um governo do PSB, mas isso não quer dizer que o governo é culpado pela questão do aborto ou não, né? O aborto está no Código Penal brasileiro, né? Quais os abortos são permitidos e quais os abortos que não são permitidos. Mas eu penso, né, que numa sociedade avançada, né, o mundo está caminhando para isso, tem que haver a descriminalização do aborto. Por quê? Né? Não adianta a pessoa sem condições ter um filho para quando crescer, né? E essas mesmas pessoas que são contrárias ao aborto defenderem mais tarde lá a pena de morte, que a polícia mate, né? Então cresce, né, sem um apoio familiar nenhum, às vezes dá errado a vida dele, parte para o mundo do crime, né? E no mundo do crime, esses que defendem, que são contra o aborto, defendem que a polícia mate, né? Não tem lógica nenhuma, né? Então, não adianta, né? É melhor não ter, né? É melhor ser uma questão de saúde pública, uma questão humanizada e principalmente descriminalizada para que as pessoas tenham o direito, né, de interromper a gravidez, né, sem risco à saúde e desde que o feto tenha apenas 12 semanas. Por quê? Porque não tem ainda desenvolvimento cognitivo,
né, o cérebro ainda não está formado. Então, a criança pode ser feito o aborto. Depois disso, não. Né? Mas, né, o caso da menina lá, ao que tudo indica, o feto tinha 6 meses e mesmo assim foi abortado. Eu defendo que tenha sido abortado, por quê? Porque a menina, né, como eu já disse, não tem condições de gerar outra criança e olhar para aquela criança e pensar que ela foi fruto de um estupro praticado pelo tio dela durante 4 anos da vida dela. Ela vai carregar esse fardo para sempre e não é necessário que isso aconteça, ok? Então, eu sou a favor da descriminalização do aborto, né? Eu acredito que países civilizados e avançados já existe a lei, né? Eu vou deixar o link dos países que têm aborto legal e que, infelizmente, né, as bancadas religiosas preferem defender, né, a contrariedade ao aborto, mas defendem também a pena de morte quando a pessoa é adulta. Né? Não tem sentido nenhum, ok? Essa foi minha participação. Até a próxima.